Deus, para o conhecimento de sua vontade e para a expressão de nossa comunhão diante dele, é que nós estamos aqui reunidos. Louvamos a Deus porque você chegou e pedimos ao Senhor que abençoe esse ajuntamento. Eu queria, junto com vocês, ler uma oração. Gentileza, abra na oração 25 do Salmo. Salmo 25 é uma oração que Davi escreveu. Certamente ele escreveu e orou, ou orou e escreveu depois. Mas é uma oração e eu queria ler com vocês os 11 primeiros versículos desta oração. Nós vamos orar junto com Davi. Ao Deus de Davi, aquele que atende pelo o nome de Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que veio antes de Davi, mas que não tem nenhum problema em ser chamado de filho dele. Extraordinário o nosso Deus, né? Nenhuma soberba há no seu coração, nenhuma vaidade, apesar de ser o Todo-Poderoso. Vamos nos colocar em pé e lermos esta oração, fazendo dela a nossa oração inicial, a nossa oração dominical. Eu vou ler um verso, inicialmente, os ímpares, e a igreja fará a leitura dos pares, até o 11º. Davi ora assim, e nós com ele: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Eu em ti confio, não seja eu envergonhado, nem resultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, e por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as leis do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, apenas até aqui. Amém? A nossa oração. Agora nós queremos fazer uma oração nossa ao Senhor, diante da igreja, e a igreja vai acompanhar. Quero convidar o Davi, que venha orar ao Senhor. E nós vamos fazer da oração dele a nossa oração, pedindo que Deus abençoe-nos aqui também. Por favor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque as tuas misericórdias têm se renovado a cada Aleluia. dia, Senhor, em nossas vidas. Glória a Deus. E graças a isso, Glória ó a Deus, nós podemos buscar, podemos ainda mais querer engrandecer o teu nome, ó Pai. Que as nossas memórias possam estar sempre diante de nós, ó Deus, para que nós possamos lembrar da tua grandeza e daquilo, Senhor, que tu és. Ó Deus, que a tua igreja possa estar sempre mirando a ti, Senhor, a tua obra, a tua vontade.
e faça conosco, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, que nós possamos estar dispostos e aptos, Senhor, para estar na Sua seara, Senhor. Receba os nossos louvores, a nossa gratidão, Pai, por mais esse dia. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 231. E veja que hino lindo para adorar o Senhor nesta manhã. 2, 3, 1. Amém? A Ele seja a glória e o louvor. Os irmãos podem cessar, podem sentar.
Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero apresentar para os irmãos esse slide que nós ainda não passamos. Está ali o missionário Esli, sua esposa Francisca e seus 2 filhos. Eles estiveram aqui na nossa igreja para nós conhecermos e participarmos do sustento do ministério deles. No mês de julho, ele foi de mudança para a cidade de Abaetuba, lá no Pará. Ele está residindo lá e tem servido às igrejas da região na terça-feira, cidade pequena, e na quarta-feira ele vai para a comunidade ribeirinha de Arapapuzinho. E ele tem servido essa comunidade de quarta a domingo. A sua esposa permanece na cidade de Abaetuba, né, porque o filho dela menor estuda, e ela é educadora cristã e continua servindo às igrejas lá até o sábado. No sábado ela vai para a comunidade, essa comunidade ribeirinha, e os 2 realizam o trabalho ali naquela comunidade. Eles estão se adaptando ainda a essa nova realidade na vida deles e pede oração, né, para a igreja, para que eles possam estarem realmente se firmando ali, que as dificuldades iniciais sejam superadas e que eles possam realmente glorificar o nome do Senhor ali naquela comunidade. Está ali o contato deles, né? Se alguém quiser escrever, mandar e-mail, ligar, pode entrar em contato, que eles vão gostar de receber o contato dos irmãos. Então nós vamos orar por eles essa manhã, para que Deus realmente os abençoe no ministério para o qual o Senhor os tem chamado. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Esli, pela sua dedicação, pelo chamado que o Senhor lhe concedeu juntamente com sua família, para servir ao Senhor, ó Pai, juntamente a essa comunidade ribeirinha. Que ele seja a bênção do Senhor na vida daquelas pessoas, que através dele, da sua esposa, dos seus filhos, eles possam realmente conhecer ao Senhor, que essas vidas sejam transformadas, que a comunidade seja transformada, que a igreja, ó Pai, na cidade na qual ele está residindo, seja abençoada, possa realmente crescer e prosperar, que ele seja realmente, Senhor, uma bênção nas tuas mãos. Nós o conhecemos, temos visto a sua dedicação, o teu amor pela tua obra e, sobretudo, para o zelo para com a palavra do Senhor. Que ele possa, ó Pai, glorificar o Senhor em todo instante. Que na sua boca as palavras do Senhor sejam verdadeiras e as pessoas que se aproximarem dele tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor através do seu jeito simples, mas fiel de servi-lo. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Pedimos que o Senhor o guarde todo o mal, juntamente com a sua família. Pedimos também que o Senhor o abençoe, que supra todas as suas necessidades e que ele continue sendo essa bênção que é no teu reino. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Este mês, ele é especial para a nossa igreja. Nós estamos comemorando 102 anos aqui nessa região. Nós glorificamos a Deus que tem sustentado esta obra aqui. Com simplicidade, com alegria, o Evangelho tem entrado em nossas famílias e tem mudado o curso da nossa história. Bendito seja Deus por conta disso. Nós informamos a igreja que todos os domingos à noite teremos um preletor especial. Hoje será o pastor Jonathan, que vocês conhecem há muito mais tempo do que eu e que o amam tanto quanto. E nós queremos ouvir a palavra de Deus hoje. Venha com essa disposição de ouvir o que Deus tem para cada um de nós. No próximo domingo será o pastor Daniel Silva, da Paulistana de São Paulo. E no último domingo o pastor John Barnett. Estamos na expectativa de sermos ricamente abençoados por Deus. Tá bom? Você está convidado, com todo carinho, a vir e trazer outras pessoas também para ouvirem o que Deus tem para a realidade de cada um de nós. Tá bom? No último final de semana, eu não estarei com os irmãos, dia 22, 23 e 24. Desde setembro do ano passado, nós fomos convidados para estar em Campo Grande, no aniversário da igreja. Eles nos convidaram no ano atrasado e não deu certo, porque tínhamos compromisso. Aí então eles deixaram marcado para 2017.
Aí então não tivemos como não aceitar. Levei para o conselho, e o conselho então aprovou a nossa ida para lá. Então no último final de semana eu não estarei aqui. Vou ouvir a mensagem do pastor Barnett na segunda-feira. A vontade era de pregar e ficar assim, com o celular, para ouvir a mensagem e ser edificado. Mas não é correto. Então na segunda-feira eu ouvirei. Então o pastor Barnett vai trazer a palavra de Deus naquela ocasião. Por conta desta viagem, nós estamos antecipando as reuniões do conselho e da mesa. Então, atenção presbíteros ativos. Sábado, 9 horas no ECC. E a mesa, domingo, 8 horas aqui no gabinete. Tá bom? Nós vamos divulgar isso nas redes sociais também. Último aviso. Eu tenho ainda 3 livros de 20 que chegaram. Esses livros são dicas acerca de pregação. Para professor de escola dominical, para quem quer conhecer um pouquinho, ter uma visão direcionada da palavra de Deus ao estudar a palavra. Muito jóia, bem simples. Eu tenho ainda 3 livros. Vieram 20, vendemos 17. Essa semana eu vou passar então o dinheiro para o pastor Luiz César. Então quem desejar, pode me procurar logo após a escola dominical, está aqui no meu escritório. É R$10. O preço que ele nos deu, eu devo enviar para ele até terça ou quarta-feira esse dinheiro. Tá bom? Muito obrigado. Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Abra a sua Bíblia em Malaquias. Capítulo 3, o penúltimo capítulo de Malaquias. A parte B, do versículo 10. Diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Prove-me nisso. É a única área em que o Senhor se permite ser provado sem que isso seja tentação. A única área. Uma vez o diabo disse: pula daqui, falou para Jesus. E você ordena aos teus anjos que te guardem, porque está escrito. Aí ele falou: ao Senhor não tentarás. Mas nesta área, nós podemos provar o Senhor. O que ele diz? Ele diz: tragam os dízimos. E me provem nisso. O que eu vou fazer? Eu vou abrir janelas no céu e derramar bênçãos sem medida. O que seria uma bênção sem medida? Qual é o tamanho da bênção? Como é que a gente dimensiona isso? Eu queria uma bênção de 2 metros por 3, pesando 7 quilos. Lá em casa tem uma bênção de 50 centímetros, pesando 12,5 quilos, que atende pelo nome de João. Mas tem uma medida. O que seria uma bênção sem medida? O João pesando 200 quilos? Não, teria medida. Ele disse: olha, eu vou abrir janelas no céu. Essa igreja tem janelas proporcional ao seu tamanho. Seria estranho se uma igreja desse tamanho tivesse uma janelinha de 30 por 30. Gente, casa de pombo? Mas não é. Tem janelas proporcional. Agora, o céu daquele tamanho, qual seria as dimensões das janelas? Eu vou abrir janelas no céu e vou derramar bênçãos. Você acredita nessa fidelidade do Senhor nesse texto? Diga amém. Então, vamos obedecer.
Vou convidar a Loide e o Miltinho para cantarmos um cântico. E enquanto eles cantam, você vai consagrar ao Senhor ou o seu dízimo, ou o seu desejo de ser dizimista. Senhor, olha, eu não sou, mas eu quero consagrar ao Senhor a minha vontade, o meu desejo, o meu sentimento. Eu quero ser dizimista. Então, dê um jeito, e Ele vai fazer isso, porque Ele é o dono de toda a terra. O Salmo 24 diz que ao Senhor pertence o céu, a terra, o mar, a plenitude de tudo isso pertence ao Senhor. Então você vai consagrar o seu dízimo trazendo a sua vontade, consagrando ao Senhor. Obrigado. Bom dia, irmãos. A gente não costuma combinar nada entre as músicas. E essa última palavra do pastor é o cântico que nós vamos cantar. É fazer a vontade do Senhor, obedecê-lo em tudo. Senhor, nós consagramos sim ao Senhor os dízimos que foram depositados e a expressão de vontade de participar deles também. Nós consagramos a Ti o nosso querer, o nosso pensar, o nosso agir. Consagramos ao Senhor, Deus querido, e pedimos que o Senhor, sendo fiel, conforme o Senhor é, naquilo que prometeu em Malaquias, o Senhor abençoe todos aqueles que consagraram os seus dízimos e consagraram as suas vontades. Que o Senhor, portanto, conceda a nós essas bênçãos que o Senhor prometeu.
E aos que participaram e aos que querem participar, sejam igualmente abençoados pelo Senhor, que é bondoso. Eu confio aos teus cuidados isso com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com cânticos, com muita alegria, apesar de termos nossas lutas. E hoje, neste momento, muitas pessoas estão, sendo surpreendidos pela natureza. E nós temos muitos amigos naquela região e eles estão confiando no Senhor, que o Senhor os guardará. Temos amigos que não deixaram suas casas e estão exatamente na rota do furacão, mas eles têm a alegria do Senhor. E quantas pessoas nós vimos antes das tormentas chegarem que estavam louvando a Deus, né? E nós aqui temos muitos motivos para louvar ao Senhor. Então, com muita alegria, vamos cantar o primeiro cântico. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, no amor e tempos de guerra. Oh, esperança de
Deus como o Senhor. Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nos abençoe, ó Pai, e aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que é de coração. Abençoa-nos no restante deste culto com a Tua palavra. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 27. Atos 16, 27 ao 34. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Atos 16, a partir do versículo 27. Diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos pelo que já aconteceu até agora. As orações, os louvores, a comunhão juntos aqui para glorificar o Teu nome. E nesse momento, pedimos que o Senhor fale conosco, venha ao nosso encontro e venha de encontro a nós, naquilo que precisamos ser confrontados e mudados. E acalente o nosso coração, conforte o nosso coração, a nossa alma, naquilo que precisamos também. Mas não deixe de falar conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu acho essa história muito interessante. Essa história que lemos começa no início do capítulo 16. Paulo e Silas, eles querem pregar o Evangelho, mas são impedidos pelo Espírito. E nesse processo de entender onde eles deveriam ir, Paulo tem uma visão de um homem pedindo socorro na Macedônia. E então Paulo entende que o Senhor estava o direcionando para a Macedônia. E ele então vai à Macedônia. E chegando lá na Macedônia, Paulo entende e vai para Filipos. Em Filipos, que era a cidade, um distrito romano, Paulo então consegue ali evangelizar algumas mulheres, pregar o evangelho a algumas mulheres. Em seguida ele tem um encontro com uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, que dava muito lucro para algumas pessoas ali naquela cidade.
Então, no decorrer dos dias, aquela menina perseguindo Paulo e Silas, até que Paulo então repreende aquele demônio e ele sai da menina. Só que aí aqueles homens que estavam interessados em ganhar dinheiro com aquela menina, então arrumam uma confusão. Paulo e Silas são presos, são açoitados, e é nesse contexto que acontece esse texto que nós lemos. Paulo e Silas estão presos, e aí acorrentados a um tronco, e aí eles começam a louvar ao Senhor. E por volta da meia-noite, enquanto eles louvavam e oravam e cantavam ao Senhor, provavelmente, há um mover de Deus e as cadeias se quebram. E aí, quando as cadeias se quebram, começa o texto que nós lemos. Aí o carcereiro, observe o que aconteceu aqui no versículo 27, irmãos. O carcereiro despertou do sono. Esse carcereiro estava dormindo enquanto o louvor, as orações, Paulo e Silas presos ali, açoitados, e Deus age, as cadeias se quebram e ele acorda. Eu fiquei pensando nesse texto da seguinte perspectiva, irmãos. O quanto Deus agiu para que esse homem conhecesse a Jesus. Porque Deus começou impedindo Paulo e Silas de irem pregar num lugar. E depois enviando Paulo e Silas para Filipos. E depois colocando aquela jovem no caminho de Paulo e Silas. E aqueles homens que estavam explorando aquela jovem para processarem Paulo e Silas. Para que eles fossem presos. E eles presos, louvando ao Senhor, as cadeias se quebrassem. E algo acontecesse e aquele carcereiro então pudesse conhecer a Jesus. Reparem o tanto de coisas que foram acontecendo atrás da história para que aquele homem pudesse então se encontrar com Jesus. Você começa a pensar na sua conversão e consegue identificar algumas coisas que você nunca imaginou, pessoas que você jamais pensou em conhecer, os caminhos que Deus traçou para que o Evangelho chegasse até você. Há 102 anos atrás, o Evangelho chegou a São José dos Campos. Missionário inglês, está no boletim, o irmão pode ler e vai ver como foi bonita essa história. Um jovem inglês chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho na América do Sul. E da América do Sul, Deus o trouxe para São José dos Campos. Pensem quantas cidades há na América do Sul. Mas Deus trouxe o missionário Bryce Hank e a sua esposa para São José dos Campos. Interessante como Deus age e os caminhos de Deus para promover a salvação. E Deus fez isso com o carcereiro. E é essa ação de Deus de conduzir a nossa história para promover a nossa salvação aconteceu naqueles dias e acontece hoje. Eu tenho certeza que se você começar a pensar, você vai ver, poxa, é mesmo. Se eu não tivesse conhecido fulano, eu não teria conhecido a Jesus. Se eu não tivesse ido morar em tal lugar, se eu não tivesse feito amizade com aquela pessoa, se eu não tivesse recebido uma Bíblia daquele homem que eu não conheço, se eu não estivesse andando por tal lugar e encontrasse aquela igreja, e quantas circunstâncias, se eu não tivesse nascido naquela família, quantas circunstâncias estão acontecendo para que haja salvação no nosso meio, porque nada disso é coincidência. Deus tem trabalhado na nossa história para promover salvação. Só que Ele faz isso usando alguns meios. E observe comigo aí, o primeiro meio que Deus usa nessa história do carcereiro, e nós podemos aplicar para nós, é a presença impactante do crente. Observe o versículo 27, como eu já contei um pouco, Paulo e Silas estão presos. E aí acontece esse mover de Deus, as cadeias se quebram,
o carcereiro desperta do sono, vendo que as portas estão abertas, ele se desespera, porque ele deveria estar vigiando, mas ele estava dormindo. Os presos vão escapar. No outro dia, quem vai ser o culpado da história? Quem vai acreditar que, no momento da noite, enquanto homens oravam a Deus, as cadeias se quebraram? Quem acreditaria nessa desculpa? Você acreditaria? Às vezes a gente dá umas desculpas, né, para os pais. Minha mãe, vai lavar a louça. E aí chegava o momento, eu falava para ela, mãe, a água está muito fria, né? Meu dedo está doendo, né? Eu tenho que fazer o dever de casa. Desculpas que ela não, obviamente, eram coisas para justificar a minha falta. O carcereiro talvez pensasse em algo assim, quem vai acreditar na minha história? Eu vou ser punido, porque os presos vão escapar. As cadeias se quebraram. E aí no versículo 27, ele puxa a espada num ato de desespero para tirar a própria vida. Esse homem tem família, irmãos. Esse homem tem sonhos. Mas esse ato dele tirar a espada mostra o desespero e a crise espiritual que esse homem vivia. Porque a vida dele não valia mais do que o trabalho. A partir do momento em que ele iria perder aquela condição que o trabalho proporcionava para ele, a vida dele não valia mais nada. Era melhor perder a vida. Por que que Deus usa a presença impactante do crente, irmãos? Porque nós vivemos em um mundo de desespero e falta de esperança. Pessoas estão vivendo a vida sem razão de viver. Gente que acorda, come, trabalha, dorme e não sabe por que está aqui. Gente que apenas sobrevive. Às vezes ela tem tudo em casa. Ela tem uma boa família, um bom emprego. Ela tem condições, mas ela vive uma crise existencial por dentro. A vida dela não tem muito sentido. Mas a presença do crente ali pode impactar. E olha o que aconteceu com esse carcereiro no versículo 28, quando ele já estava puxando a espada, Paulo então bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Eu vi o pastor Marcelo Alberto falando sobre esse texto. No meio de desespero, em um mundo em que as pessoas estão sem sentido, nós como crentes devemos nos levantar e dizer ao mundo que nós estamos aqui. Por maior que seja o desespero humano, a desesperança humana, por maior que seja a falta de sentido da vida, por maior que seja o problema, a dificuldade, a igreja se levanta para dizer ao mundo, nós estamos aqui. Por isso o papel do crente, o testemunho do cristão é impactante. Aquele homem iria tirar a sua vida, mas o fato de ter visto que Paulo e Silas estavam lá ainda, eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter saído quando as cadeias tivessem quebrado. Nós não sabemos por que eles não saíram, mas esse homem estava acompanhando a vida de Paulo e Silas. Esse homem provavelmente viu, ou então, se não foi ele mesmo, quem açoitou Paulo e Silas. Esse homem viu as chicotadas, as costas feridas. Esse homem e os outros presos, principalmente os outros presos, ouviram as orações, os louvores em meio ao sofrimento. E o nosso testemunho, irmãos, é moldado principalmente quando nós estamos sofrendo. Quando o sofrimento bate à nossa porta, na nossa família, é aí a oportunidade que Deus está nos dando de impactar a vida das pessoas. Porque o crente sofre de maneira diferente. Porque o sofrimento, quando vem à nossa porta, é para glorificar a Deus. E muitas vezes o sofrimento é o caminho que vai nos levar à glória. Foi assim com Jesus.
ele sofre, ele passa pela cruz para depois ser glorificado. E é assim conosco também. Portanto, Deus usa o testemunho. Como está o teu testemunho? Como está? As pessoas, ao olharem para a tua vida, elas são impactadas, elas veem que tem algo diferente em você, que no seu trabalho você é diferente daqueles outros, que você fala de maneira diferente dos seus amigos, que vão para o happy hour depois do trabalho e traem as esposas, que você se submete ao seu marido, num mundo em que falar de submissão é você ser machista. E as mulheres, como pode isso? Como está o teu testemunho? Como está o teu testemunho de filho? Seus amigos que não respeitam os pais, fazem o que quer. Teu testemunho tem impactado. O testemunho de Paulo e Silas impactou aquele homem. Aquele homem estava desesperado, mas o testemunho, a vida de Paulo e Silas, a presença deles ali, impactou ao ponto daquele homem, observe o versículo 29, depois de ver a presença de Paulo e Silas ali, de ouvir ele então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo. Esse é o meu desejo para nós. Que o nosso testemunho seja impactante para as pessoas que estão lá fora da nossa igreja. Para as pessoas da sua família que ainda não se renderam a Jesus. Que o seu testemunho seja impactante lá no seu trabalho, lá na sua rua, nos seus vizinhos, lá na sua escola. Porque não nos enganemos. Nós vivemos em um mundo que sem Deus é desesperado. Sem Deus, a falta de esperança, a falta de vida, a falta de razão de viver. E o seu testemunho pode impactar as pessoas. Nós, como igreja, nesses 102 anos, temos já impactado muitas vidas. Mas eu tenho certeza que podemos fazer mais. Nosso testemunho vai brilhar à luz de Cristo. Amém? Deus usa o nosso testemunho. Mas o nosso testemunho não é suficiente, irmãos. Nosso testemunho aponta para Jesus. Mas é preciso fazer algo mais. E observe agora, no verso 30, então o que acontece? Depois disso, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O testemunho mostra que existe um Deus que é diferente, que há algo diferente na vida desse cara, há algo diferente na vida dessa mulher, há algo diferente na vida desse jovem, há algo diferente na vida desse meu amigo. Mas o que é isso? O que traz essa diferença? O que eu devo fazer para ser igual a você? O que eu devo fazer para minha família desfrutar dessa paz e dessa harmonia que a tua família desfruta? O que é que eu devo fazer? E aí vem o anúncio do Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho. Observe, versículo 31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Esse está uma síntese do Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é o anúncio do Evangelho, queridos. É preciso anunciar o Evangelho. O testemunho não é suficiente, porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. Nós podemos fazer uma grande obra social. Nós podemos mostrar o nosso amor ao mundo, tirar os mendigos da rua, ajudar na cura da AIDS. Nós podemos fazer grandes coisas, grandes obras, ajudar aquele amigo do trabalho, aquela pessoa da minha família. Mas isso tudo, sendo excelente como é, ainda não é suficiente. É preciso a pregação do Evangelho. Porque se não tiver a pregação do Evangelho, o meu testemunho não salva ninguém. A minha ação social, os meus atos de misericórdia,
não salvam ninguém. Eu me torno uma ONG e não uma igreja. Porque a igreja é portadora do Evangelho de Cristo. Portanto, é preciso anunciar o Evangelho. E é isso que Paulo e Silas fazem para esse homem. Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e toda a tua casa, tu e todo aquele que crê. Não há barreiras e restrições, não há impedimentos, não há limitações, não há classes sociais. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Esse é o anúncio do Evangelho. E aí no versículo seguinte, no versículo 32, o que é que eles fizeram? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Pregar a palavra de Deus. Deus usa o nosso testemunho. Usa. A maneira como nós nos comportamos vai atrair as pessoas ou vai distanciar as pessoas de Cristo. Vai fazer isso. Vai fazer. Mas o anúncio do Evangelho é o fundamental. Não podemos deixar de pregar. Paulo e Silas fazem isso. Irmãos, mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Aqui nós temos o Evangelho em uma frase: crê no Senhor Jesus e será salvo. Dizer que simplesmente Deus é amor, Jesus te ama, coisas do tipo, não é Evangelho simplesmente. É uma parte do Evangelho. Mas o Evangelho é uma boa notícia do que Deus fez por nós. Às vezes, eu estava pensando sobre isso. Eu, às vezes, pensei que evangelizei muita gente. Mas, na verdade, não evangelizei. Porque eu não preguei o Evangelho. Eu convidei para ir para a igreja. É bom? É bom. É joia? É joia. Mas não é evangelizar. Evangelizar é anunciar o Evangelho. Você já anunciou o Evangelho para alguém? Talvez você tenha 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja. Você já anunciou o Evangelho. Você já chegou para alguém e disse assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é evangelizar. E de maneira bem breve, de maneira resumida, é preciso anunciar o Evangelho. Por que as pessoas não creem no Evangelho? Já pararam para pensar? Essa mensagem de graça, de que nós somos salvos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Essa mensagem que as pessoas não entendem. Então, quer dizer que é só crer. É só crer no Senhor Jesus. Quer dizer que eu não preciso fazer mais nada além de crer? Não. É só crer no Senhor Jesus. É pela graça. Não é por aquilo que você faz. Se você tiver que crer e guardar o sábado, não é mais somente pela graça. Você tem que fazer alguma coisa. Se você tiver que crer e entregar seu dízimo, não é só pela graça. É crer e fazer alguma coisa. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é crer somente. Crer somente. Nós entregamos o nosso dízimo. Nós amamos ao próximo. Nós fazemos coisas em obediência ao Senhor, mas isso não é para a nossa salvação. Deus não vai te amar mais se você fizer tudo isso. Deus não vai te amar menos se você não fizer tudo isso. Porque é pela graça, não é por aquilo que nós fazemos. Essa é a boa notícia do Evangelho, irmãos. Essa é a boa notícia que às vezes escandaliza a gente. Quer dizer, então, se eu não for um crente bom, Deus vai me amar do mesmo jeito que vai amar aquele irmão que está lá cometendo pecados? Porque não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Jesus fez por mim. Evangelho, isso é Evangelho. É claro que eu devo obedecer ao Senhor, porque é mandamento dEle. É meu dever obedecer ao Senhor. Mas isso não vai me salvar e nem vai me fazer Deus me amar mais do que Ele já me ama. Porque Ele me amou incondicionalmente.
Antes da fundação do mundo, antes que eu existisse, que você existisse, Ele te amou. Esse é o Evangelho. Mas crer no Evangelho significa morrer para si mesmo, irmãos. E hoje, muitas vezes, quando nós falamos do Evangelho, nós nos esquecemos disso. Que apesar do Evangelho ser uma obra de graça do Senhor para nós, crer no Evangelho significa dizer: eu sou pecador, eu estou separado de Deus e creio que através do que Cristo fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para nos tornar justos diante de Deus, eu creio que isso me torna salvo. Eu creio então que eu estava separado de Deus, debaixo da ira de Deus. Eu creio que eu não consigo me salvar sozinho. Crer no Evangelho significa isso. Significa uma autodeclaração de que você não é justo, de que você não é bom, de que você não é suficiente, de que você precisa de Deus. Isso é crer no Evangelho, é morrer para si mesmo. E nós vivemos pelo Evangelho também. O Evangelho não é só para quem não é crente, é para nós que somos crentes, porque muitas vezes nós não vivemos pelo Evangelho. Nós achamos que se eu fizer algumas coisas certas, Deus vai me abençoar mais. Mas não é assim, irmãos, é pelo Evangelho, é pela graça de Deus. Por isso o salmista orava: não me trate segundo as minhas iniquidades, me trate conforme a tua graça. Por isso, quando nós oramos, nós não pedimos a justiça de Deus sobre nós, nós pedimos a misericórdia, a graça. Porque se Deus nos tratar conforme as nossas atitudes, sem a graça, sem o Evangelho, é condenação, queridos, é justiça. Mas Deus nos trata segundo o seu Evangelho, a boa notícia do que Cristo fez por nós, Evangelho. Portanto, Deus usa o anúncio do Evangelho. Paulo e Silas anunciaram o Evangelho para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e todo aquele que crê, tudo e toda a tua casa. É assim ainda hoje. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar. Eu quero te incentivar a fazer isso. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez, pode ser, você já tenha convidado muitas pessoas, cantado em corais, orado com algumas pessoas, mas talvez você nunca tenha falado: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, todo aquele que crê. Eu convido a você, ore por alguém, ore por uma pessoa, se desafie a falar de Jesus para ela. Faça isso, anuncie o Evangelho, porque a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Faça isso. E olha o resultado, irmãos. Olha o resultado do anúncio do Evangelho nesse texto. Versículo 33. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, o carcereiro foi batizado e todos os seus, toda a sua casa, ao ouvir o Evangelho, responderam positivamente e foram salvos e foram batizados. E o batismo, como nós fizemos semana passada, é o sinal externo daquilo que aconteceu interiormente, da salvação que aconteceu no coração. Isso aconteceu, a confirmação da salvação na vida daquele homem e na vida da sua família. E olha como houve alegria. Então, versículo 34, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Como é bom! Já pregou para alguém e essa pessoa se converteu? Quanta alegria! Quanta transformação de vida, irmãos! Que prazer surge no nosso coração em ver alguém sendo transformado por Jesus. Essa é a maior alegria, irmãos, que um crente pode ter. Você já teve essa alegria? Paulo e Silas experimentaram isso nesse caso. Que desafio para nós, irmãos.
que desafio. Eu quero concluir essa palavra com 3 aplicações para nós. E perguntas. Uma, como está o teu testemunho? Teu testemunho honra o nome de Cristo? Atrai as pessoas a Cristo? Impacta aquelas pessoas que estão à sua volta? Como está o teu testemunho? Como está o teu testemunho? Segunda pergunta. Como está a tua pregação do Evangelho? Talvez você tenha pregado para alguma pessoa e ela tenha rejeitado, e você tenha ficado desanimado. Mas evangelizar não é salvar. O papel do homem é falar, porque só Deus pode mudar o coração. Evangelizar é anunciar, não é a resposta. Se a pessoa crê, glória a Deus. Se a pessoa não crê, glória a Deus também. Você fez a sua parte de anunciar o Senhor Jesus. Convido você a fazer isso. É um desafio, irmãos, para mim como pastor fazer isso. Às vezes é muito fácil falar o Evangelho aqui do púlpito, mas para uma pessoa, às vezes a gente tem barreiras. Precisamos orar, trabalhar e quebrar essas barreiras. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Publicamente, individualmente. Quero te desafiar a fazer isso. Anuncie o Evangelho. E por fim, essa aqui é para você que ainda não crê no Evangelho. Não teve um encontro com o Senhor. Você vive a sua vida achando que é isso mesmo, eu creio em Deus, mas você não sabe ainda que está separado de Deus por conta do pecado. E que está condenado. Que a única maneira, o único caminho, a única coisa, a única pessoa que pode te salvar é Jesus. E a única coisa que você precisa fazer é crer no que Jesus já fez por você. Talvez você não fez isso ainda. Talvez seja a primeira vez que você ouviu o Evangelho, o anúncio do que Jesus fez na cruz e que proporciona para nós a salvação. Então eu convido você nessa manhã, creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus hoje, não deixe para amanhã. Creia no Senhor. Talvez no seu coração tenham muitos medos. Talvez ainda há um orgulho de pensar que eu posso fazer algo por mim mesmo. Mas se entregue para o Senhor Jesus. O convite dele é: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Que Deus abençoe os irmãos. Que essa igreja possa testemunhar o nome de Cristo e anunciar o Evangelho de Cristo, para a glória do Senhor. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra e porque desde aqueles tempos o Senhor continua agindo para promover salvação. A nossa salvação foi assim, quanto o Senhor organizou na nossa história para que nós pudéssemos ouvir de Jesus. Nós te louvamos e te exaltamos pela salvação que o Senhor nos deu. Salvação que não merecíamos, que não éramos dignos, mas que pela graça do Senhor, o Senhor nos escolheu para a salvação. Louvado seja o teu nome. E se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não crê no Senhor Jesus, que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado e do juízo, Deus, e que ela seja salva no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Vamos nós trabalhar? Somos servos de Deus? Convido a igreja a colocar-se em pé para encerrarmos nossa reunião. Vamos cantar esse cântico 440.
obrigado por sua presença. Muito obrigado. Que essa palavra nos leve a trabalhar, ajudados por Deus. Ele tem interesse em nos ajudar, para que os encarcerados, para os que dormem enquanto se prega, para os que dormem enquanto se louva, para os que dormem enquanto se ora, sejam despertados. E nós somos a boca de Deus para isso, né? Curve sua cabeça, por gentileza. Quero convidar o Nicola que venha aqui orar para que Deus faça isso, que saímos daqui desafiados. Você está convidado para a escola dominical, tá bom? Logo em seguida, nós vamos estudar a história dos reformadores e que tem sido tão edificante para nós. Por favor. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra pregada aqui, que possamos, Senhor, trabalhar realmente, Senhor, para a tua obra, que essa palavra venha entrar profundo no nosso coração e venha nos transformar, ó Deus. Que o Senhor venha nos sondar, Senhor, nessa manhã. Venha, Senhor, tirar toda a dificuldade que nós temos, Pai, de falar da tua palavra, Pai, que é o essencial. Nós possamos sentir, Pai, a necessidade dos que estão próximos de nós, que não conhecem a tua palavra, Pai. E assim possamos pregar a tua palavra, Pai, com poder e glória, como a tua palavra mesmo diz para nós, Pai, nos ensina. Te agradecemos pelo culto de hoje, dessa manhã, e pelo ensinamento que foi nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família nessa semana que se inicia. Que te dê coragem e força para anunciar o Evangelho. Que você veja os frutos da tua evangelização. Que o Senhor seja gracioso para conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o teu povo, espalhado em toda a terra, até a volta gloriosa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Sentai-se.